para a gente entender então o que muda com essa adesão da Finlândia à OTAN, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Alexandre Pires. Professor, boa noite. Para começarmos a conversa, em que a entrada, até pegando o gancho do que falou o Luca agora no final da participação dele, em que muda, em que altera essa entrada da Finlândia na guerra na Ucrânia? Boa noite, professor. Boa noite, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu vejo que essa entrada, ela muda o peso geopolítico da Finlândia, ou seja, ela faz com que a OTAN, nesse momento, tenha esse acesso, como foi dito ali pelo Luca, com o território russo, ou seja, vai ter uma fronteira imediata, mas mais importante, ela vai testar o quanto que o discurso da Rússia a respeito de uma escalada militar é realmente algo que vai ocorrer ou se é apenas um blefe, né? Ou seja, a resposta esperada por parte ali dos russos seria um deslocamento de tropas e algum tipo de ação, digamos assim, mais agressiva, sobretudo no conflito com a Ucrânia, como se fosse uma resposta a esse gesto. Se nós não vermos isso vai ser um sinal de fraqueza, de debilidade do regime russo com relação à expansão da OTAN. Logo, nós podemos ver uma ascensão, digamos, da Suécia também ao bloco, desde que a Turquia tire ali as restrições, e também um reforço dessa estratégia do Ocidente, tanto da OTAN, né, com o apoio ali do seu principal membro, que são os Estados Unidos, com relação a um apoio constante e ainda mais decisivo para a Ucrânia nessa guerra. Ou seja, nós podemos ver os países ali do Ocidente fornecendo caças, né, que seria a última etapa desse apoio. Então, nós temos que lembrar que a Rússia agora sofreu, como se diria, um movimento de cheque. A questão é se ela vai aceitar esse cheque, né, e tomar talvez um checkmate nesse conflito, que não vai ser resolvido agora, por óbvio, mas que isso pode ser uma pá de cal ali nessas pretensões russas de expansão, ou pelo menos de receber parte do território ucraniano ao fim dessa guerra. E o que é que explica, professor, essa decisão do governo finlandês da entrada na OTAN? É só um gesto simbólico, uma tentativa de reforçar esse isolamento da Rússia perante a comunidade internacional, o que na diplomacia já fala bastante, né? Um gesto muito forte, né? Mas, ou não, para além da diplomacia, é também um sinal de que a Finlândia tem a preocupação real, acha que pode ser invadida pela Rússia? A Finlândia, desde o fim da Segunda Guerra, tem essa preocupação. A conscrição em tempos de paz ali é mantida, ou seja, você sempre tem tropas, tem jovens sendo recrutados e treinados durante ali todo um período que passa por mais quase 80 anos, em razão dessa ameaça russa. A Rússia já tentou tomar controle desse território, então a Finlândia nunca teve uma posição tranquila. Estrategicamente, ela adotou o que nós chamamos de não alinhamento militar, uma espécie de neutralidade semelhante à Suécia, que também fazia isso desde o século XIX, e também, como nós vimos no caso da Suíça. Todos esses países que eram historicamente neutros ou não alinhados militarmente, mudaram de posição em razão da guerra na Ucrânia. A razão disso é que realmente a guerra na Ucrânia é um fato inesperado para a geopolítica europeia. Não que a Rússia não estivesse dando sinais que ia fazer essa invasão, desde a invasão da Crimeia em 2014, desde a mobilização de tropas em 2021. Mas o gesto concreto do ataque, e não só da ameaça, fez com que os países europeus se preocupassem com essa grande potência militar que está ali do lado. Não é uma grande potência econômica, mas tem um exército gigantesco, tem uma capacidade de ataque muito grande, ainda que tenha revelado aí nesse conflito da Ucrânia, que o seu poderio militar, do ponto de vista de decidir uma ocupação ou decidir uma guerra, não era tão grande como se esperava. Ou seja, as forças militares russas não são tão modernas e, logo, não são capazes de se opor a táticas ocidentais. Lembrando que o exército ucraniano está lutando, usando armamento, muitas vezes ocidental, e táticas e treinamentos ocidentais, sobretudo com as emboscadas e a destruição de tanques. Então, essa mudança da postura russa revelou, né, nitidamente que a Rússia não tem tanta capacidade e, ao mesmo tempo, criou uma coesão
no Ocidente. E essa coesão no Ocidente está mobilizando, inclusive, esses países que eram tradicionalmente neutros. Então, é uma mudança significativa e não tem nada de simbólica. É uma mudança geoestratégica, uma mudança no eixo de forças ali do mundo europeu. Não afeta o mundo como um todo, mas no cenário europeu, sim, há uma clara mobilização de forças. E do ponto de vista militar, do ponto de vista estratégico, professor, como está o conflito nesse momento? Qual é a situação de momento do conflito? Existe algum dos lados em vantagem, Ucrânia ou Rússia, ou é um momento de equilíbrio? Quais são os próximos passos, os principais desafios de lado a lado? Queria que o senhor traçasse para a gente esse panorama. A guerra da Ucrânia entrou numa fase que nós chamamos de guerra de exaustão, né? Ou seja, é uma attrition war, uma guerra em que as potências, né, os lados que estão em conflito, começam a ver quem tem mais recursos para gastar. Os dois lados estão combalidos, mas sabemos que no longo prazo, sem o apoio do Ocidente, os recursos militares ucranianos vão se esgotar antes dos recursos militares da Rússia, em razão, né, de um fato muito simples: a Rússia tem indústria militar. A indústria militar russa não está sendo afetada pelas sanções, ela é extremamente autárquica, no sentido que ela depende dos seus próprios meios, a tecnologia externa que ela tem, ela continua tendo acesso, sobretudo os drones, que alguns vêm do Irã, tem um apoio velado da China, ainda que a China esteja escondendo qualquer embarque de armamento direto, todos sabem que uma parte do canal financeiro que apoia, digamos assim, e abastece a economia russa vem da China, né, e outra parte de alguns componentes críticos provavelmente estão vindo da China. Além do mais, a Rússia conseguiu escapar das sanções por causa da exportação de gás e a exigência do rublo, né, como moeda de troca. E aí a gente tem a Índia, que é um grande aliado americano, que se tornou um grande comprador desses combustíveis russos. Então, a Rússia, no longo prazo, ela vai ter vantagem numa guerra desse tipo. Se o Ocidente abandonar a Ucrânia não dura um ano, né? O que nós temos agora, então, é um esgotamento de munições, de materiais, e aí esses países ficam tendo que repor. A Ucrânia está conseguindo fazer isso a duras penas, porque todo o embarque que demora, ele também vai demorar para entrar em operação. E nesse momento, é o momento em que a Rússia pode ganhar alguns territórios que foram reconquistados pela Ucrânia. Então, nós estamos numa situação de impasse, lembrando que a movimentação russa, desde a saída de Kherson, é de que a Rússia colocou ali uma certa linha estratégica da qual ela não vai recuar, que vai mais ou menos até o rio Dnipro, chegando por volta de Zaporizhzhia e tentando manter ali toda aquela província de Donetsk. Então, essa é a situação atual, a Rússia se consolidando nesse território, inclusive teve a visita do próprio Putin ali nessa área, mostrando que a área é uma área que está assegurada, e também o ato que nós tivemos já em setembro, que foi a anexação desses territórios. Do ponto de vista estratégico, a Rússia está conseguindo manter aquilo que ela gostaria de sinalizar para o Ocidente, né? Ou seja, a região sul e oriental, né, e os principais portos ucranianos estão sob controle, sim, da Rússia. E isso, com certeza, no longo prazo, prejudica a Ucrânia em qualquer perspectiva de recuperação desses territórios. Como é que o senhor posiciona a China nesse contexto, professor? Porque desde o começo do conflito, a China manteve uma posição ali que foi interpretada como uma sinalização de apoio velado à Rússia, né? E nas últimas semanas esse apoio que antes parecia velado esteve muito perto de se tornar um apoio aberto, né? Um apoio público à Rússia, né? O presidente chinês Xi Jinping esteve na Rússia, foi recebido com toda a honraria de chefe de Estado. Essa aliança, essa relação se estreitou bastante e isso até foi lido como um recado da China, né, de que uma ação militar semelhante poderia ser tomada por ela própria, China, especialmente contra Taiwan, né? Essa é a grande preocupação da comunidade internacional nesse momento, né? Que aquilo que aconteceu entre Rússia e Ucrânia venha a se repetir entre China e Taiwan. O senhor compartilha dessa visão, professor? Dá para traçar esse paralelo? E qual a importância da China nesse conflito na Ucrânia? Olha, Vitor, a China, ela tem um tratado de paz que foi renovado com a Rússia e passou a valer essa renovação nas vésperas dessa guerra, né? Se não me engano, 12 de fevereiro de 2022, que valerá por mais 5 anos. E ele foi assinado em meados de 2021. Né? Então, esses dois países
são parceiros oficialmente, do ponto de vista diplomático, estratégico, há uma amizade, né? Ou seja, a aproximação toda está alicerçada num plano que não é só de agora. Esse tratado de amizade foi renovado, como eu disse. Então, ele antecede esse conflito. E a China, obviamente, está alinhada com a Rússia, mas, claro, sentindo o peso dessa guerra e os efeitos dessa guerra na própria economia chinesa e também colocando a China nos holofotes com relação ao Ocidente. Lembrando que o Ocidente tem investimentos pesados na China, né? Então, a China também precisa dar uma resposta a isso. Ou seja, ela não pode assistir de camarote um conflito dessa maneira, sem se posicionar, sabendo que ela é o país com o qual a Rússia tem laços mais estreitos e o único país que a Rússia talvez ouvisse, né, a respeito digamos assim, da resolução desse conflito. A China aparece agora como a potência mediadora que vai pacificar, e realmente ela tem condições disso, mas lembrando, né, que a China apoiaria esse processo, sabendo que a Rússia só aceitaria sair do conflito, pacificar o conflito, mantendo a Crimeia, que eles já tinham conquistado em 2014 e anexado, e mantendo essa região que a Rússia diz ser uma região russófona, ou seja, de povos que têm uma proximidade muito maior com a Rússia. Então, sabendo disso, a proposta de paz que a China pode colocar na mesa é uma proposta que vai de acordo com os interesses russos. Então, é uma aliança que preocupa, ela modifica a ordem internacional e modifica essa ordem internacional, tirando o peso e a centralidade tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. E isso nós sabemos que o Ocidente não vai assistir passivo, né? Ou seja, vão ter respostas que podem fazer com que o conflito se escale ou que essas duas potências, no longo prazo, percam força a despeito das suas pretensões geopolíticas, digamos assim, pelo menos quase hegemônicas. Perfeito, é a análise do professor Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais no IBMEC São Paulo. Obrigado, professor, pela participação. Uma boa noite, até uma próxima. Boa noite, Vitor, muito obrigado.